A FIEP é uma entidade que ela representa mais de 20 mil indústrias em todo Pernambuco, né? Ela tem como base os sindicatos, que esses sindicatos é que agregam as indústrias pernambucanas. E nós temos o protagonismo de ser o representante legítimo da defesa e dos interesses para que possamos criar nas regiões, nos ambientes de negócio favoráveis para que nós possamos trazer investimentos para a indústria local e também criar condições para que novas indústrias se instalem na região. Uma preocupação nossa sempre estar escutando a base, vindo para as diversas regiões do estado, procurando entender qual é a sua demanda e levar isso para uma discussão com os prefeitos, discutir com o governo do estado, o governo federal, discutir tributação, fazer com que os investimentos aconteçam. E para isso, a federação representa toda essa gama de indústrias que temos no nosso estado. Com relação ao SESI e o SENAI, como eles têm atuado em prol desse desenvolvimento do estado, desenvolvimento da indústria, e especificamente aqui para a região do Araripe, que também é um polo industrial? Muito boa essa sua pergunta, Roberto. O SESI, ela é responsável pela saúde e pela educação. O SESI, nós temos escolas fixas aqui no estado, mas nós temos 12 escolas. Dessas 12 escolas, nós temos 8.900 alunos. Então, nós somos a maior rede de ensino de Pernambuco privado, com ensino de qualidade muito alto. Nós temos uma aprovação para o nível superior muito elevada. Nós temos participado de vários concursos internacionais, seja ela em matemática, seja física, seja também nas questões de informática, robótica. No mês passado nós tivemos um aluno disputando o Campeonato Mundial de Word nos Estados Unidos. Esse mês nós recebemos um troféu de melhor colocação nos Estados Unidos no torneio de robótica. Semana passada eu vim da Holanda também com outra equipe de robótica, que nós fomos premiados lá na Holanda, campeonato mundial muito difícil, e estaremos mandando mais uma turma para o Canadá ainda no final desse mês. Ou seja, o ensino SESI é um ensino de muita qualidade. O SESI também é saúde. Nós temos mais de 500 mil atendimentos na saúde, desde vacinação, como também serviços laboratoriais, consultórios, uma gama de serviços. E o SENAI, ele é o responsável pela profissionalização do estudante ou do colaborador da indústria também. Nós tivemos no ano passado mais de 67 mil matrículas no ensino, para o ensino profissionalizante. E um número importante de se colocar é que o SENAI, quando ele sai da sua formação, nós fazemos com ele um acompanhamento para saber como é que ele se inseriu no mercado de trabalho. E esse acompanhamento ele é feito muitas vezes através do IEL. O IEL acompanha, tem uma plataforma nossa que faz o link o estudante às indústrias. E a gente pode afirmar que nós temos 85% dos alunos egressos do SENAI, ele tem empregabilidade já no primeiro ano. Ou seja, é um serviço que é prestado para o país, porque com uma escolaridade e uma formação de qualidade que o SENAI dá, nós temos uma produtividade melhor na própria indústria brasileira. Coisa boa, então a gente volta já com o doutor Bruno. Vamos ouvir também o boa tarde do doutor Sebastião Pontes, diretor administrativo da FIEP. Prazer também tê-lo conosco aqui no Jornal da Grande. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Roberto Rivelino, boa tarde a todos os seus ouvintes. É um prazer estar aqui na região.
encontrando alguns amigos industriais, visitando algumas fábricas. Eu também sou presidente de um sindicato metal mecânico e gosto muito de chão de fábrica. E ontem eu tive a oportunidade de visitar uma indústria de gesso. Fiquei encantado. Equipamento, qualidade do produto e não deixa a desejar a qualquer parte do mundo. Falando nessa questão do gesso, é um sonho, inclusive, aqui dos empresários da região com relação a essa chegada do gás natural. De que forma a FIEP tem contribuído aí para esse processo? Ontem a gente viu de perto a necessidade de instalação desse gás para as indústrias aqui local. Eu estava comentando com um dos industriais que a qualidade do gesso que nós temos aqui é de uma pureza impressionante. As dificuldades são maiores ainda e mesmo assim nós temos indústrias de ponta. Então você imagina se houver uma ajuda por parte das instituições, do governo, para que melhore esse ambiente de trabalho para esses industriais. E uma das melhores seria a instalação do gás aqui através da Copergás. A FIEP vem articulando esse tipo de conversa com o presidente da Copergás, com a governadora, alguns deputados. Então está todo mundo imbuído, todo mundo tem esse propósito de trazer o gás para aqui, para a região. Tem demanda, as indústrias estão preparadas, é um custo que não é tão alto essa modificação, tem dinheiro para financiar, então é uma questão de vontade e isso a gente está trabalhando junto às pessoas que definem para que possamos chegar a esse tão sonhado gás aqui às indústrias. Vai ser uma diferença muito grande, vai dar uma competitividade maior às indústrias. E vindo também a Transnordestina para fazer o escoamento, é uma outra melhoria que vai dar um upgrade aqui na região fantástico. Tenho certeza disso. E é óbvio que do ponto de vista econômico é fundamental e ambientalmente também, sem dúvida, né? Ontem, na indústria que eu fui, ele tem 4 fornos, 1 a gás e 3 a lenha. Então, já na chaminé você vê a diferença. A chaminé soltando aquela fuligem preta, aquela fumaça preta, mesmo tendo a filtração, os processos normatizados, mas fica jogando na atmosfera poluição. Na do gás você não vê nada. Então, qualquer pessoa leiga que for, diz, olha, por que essa aqui sai fumaça e a outra não sai? Além disso, o pátio cheio de lenha que não se tem mais, vai buscar muito distante, é uma série de complicações. É um impacto muito grande, inclusive, nessa questão do desmatamento aqui, né? E até o custo de produção vai diminuir significativamente, né? Positivo. Então, é aquilo que eu falei, qualquer ajuda que der para esses industriais que já vêm de outras gerações, produzindo gesso de qualidade, entregando para o Brasil e exportando, qualquer ajuda nesse sentido vai dar uma condição bem mais favorável de se expandir, de gerar novos empregos e criar novas oportunidades para a região. Voltando com o doutor Bruno, a FIEP tem sido inclusive palco de debates e encontros entre setores públicos e privados, inclusive com essa interlocução para as grandes questões do estado de Pernambuco. Como é essa situação? É verdade, a federação ela tem esse papel e essa importância de estar levando para o público político, a governadora do estado, os prefeitos, levando as pautas importantes para o investimento em Pernambuco. E dentro dessas pautas está o gás aqui do sertão, que nós estamos, inclusive, vamos trazer uma novidade para vocês, o seguinte, que nós sabemos que as indústrias, para transformar a lenha para o gás, tem investimento e precisa de financiamento. E esse financiamento ele já está previsto, o governo do estado já está em sintonia com essa preocupação, mas existe uma segunda preocupação, que é o crédito, porque muitas das empresas, ela tem o desejo, tem vontade, tem condições de fazer a transformação, mas ela precisa do crédito, e muitas vezes o crédito está com alguma dificuldade de documentação, de certidão, e não consegue. Então, para isso, eu acredito que nos próximas semanas eu estarei aqui em Araripina, inclusive, tendo uma reunião com os industriais do gesso, para a gente trazer aqui a notícia de que vai haver financiamento para poder transformar a caldeira de lenha para gás e
também com aval de financiamento para poder ninguém deixar de fazer esse tipo de investimento. Atualmente a gente sabe que o gás chegou, mas chegou de forma muito tímida, não é? Chegou de uma forma muito tímida, nós precisamos ter o gasoduto. O gasoduto precisa estar instalado, ligando Araripina a Trindade. Pelo menos aqui, isso é o básico que nós precisamos que seja feita esse gasoduto com as suas ramificações, chegando até as indústrias, que só dessa maneira a gente pode realmente afirmar que o gás chegou no sertão, porque da maneira que chegou muito tímida, chegou de uma forma experimental, mas já está aprovado, já se sabe a qualidade do produto final utilizando gás, já se sabe o consumo e a viabilidade econômica. Então o que está faltando? Mais nada. Vamos botar agora, arregaçar as mangas e executar a obra. Esse é o que a gente precisa. Muito bem, vamos agora. E agora queríamos abrir um debate aqui com os três. Ontem o Brasil aí foi pego com uma certa surpresa com esse anúncio dessas taxações aí provenientes dos Estados Unidos, aí o Donald Trump aí impondo essa situação aí de que os produtos brasileiros terão essa taxa de 50%. De que forma os senhores estão vendo essa situação que está aí uma turbulência enorme hoje, principalmente aqui no Brasil, mas que chama a atenção do mundo inteiro? Eu vejo com muita preocupação, viu, Roberto Rivelino? Isso é um fato, não é? Que eu diria que ele teve duas etapas. Nós tivemos uma etapa inicial, onde fomos taxados em 10%, não é? E não só foi o Brasil, foi praticamente o mundo todo, teve uma taxação superior. O motivo pelo qual essa taxação ocorreu é que a balança comercial dos Estados Unidos, ela tem um déficit de $1 trilhão. E isso desequilibra a própria economia americana. Então, uma forma que o governo encontrou americano de reduzir esse déficit comercial dele foi taxar e fazer uma redução desse déficit público. Nós fomos inicialmente, tivemos uma taxação menor, até porque a relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação onde nós importamos mais do que exportamos para ele. A nossa balança comercial é negativa em relação aos Estados Unidos. Muito bem, o que é que aconteceu de lá para cá? Dois fatos importantes. Primeiro, que a discussão dos BRICS com relação a querer utilizar uma moeda ou pensar em não utilizar o dólar americano, isso é algo que não interessa aos Estados Unidos e já criou uma situação de indisposição, inicialmente. E o segundo, as questões políticas, né? Nós sabemos que, historicamente, o governo americano, ele faz uma retaliação econômica para todos aqueles países que ele julga que não tem uma democracia implantada. Coisa que acontece com a Coreia do Norte, coisa que acontece com Cuba e alguns países considerados também no Oriente Médio tem acontecido muito isso. Então o Brasil está sendo visto pelos Estados Unidos atualmente como um país que está se afastando um pouco da democracia, no sentido em que ele tem pesos diferentes para aqueles que não estão do mesmo lado do governo. Então a questão política agora entrou na questão econômica e nós estamos sendo taxados de 10% para 50%, basicamente por conta de uma retaliação de que nós estamos nos afastando da economia, da democracia, e os Estados Unidos não querem uma relação muito próxima conosco. Isso é muito preocupante, porque os Estados Unidos tem dois fatores que a gente precisa colocar aqui. Primeiro, é o segundo maior país de relações comerciais que o Brasil tem. O primeiro a relação comercial que nós temos é a China, o segundo é os Estados Unidos. Mas a relação nossa com os Estados Unidos é uma relação muito importante, porque é uma relação em que nossos produtos industrializados vão para os Estados Unidos.
nossa balança comercial, ela tem como esses produtos industriais que são importantes, que têm valores agregados altos, vai para os Estados Unidos, porque a nossa relação com a China e com todo o Oriente Médio e com os países asiáticos, nós temos uma exportação mais forte no setor agrícola, cujo valor do produto é mais baixo. A gente precisa exportar muito para poder ter algum valor, enquanto que nos Estados Unidos a gente exporta quantidades menores, mas como o valor agregado é muito forte, que são produtos industrializados, a nossa balança comercial na indústria chega a ser maior do que a da agricultura. Então nós estamos neste momento com uma grande dificuldade, porque a indústria brasileira ela está sendo fortemente ameaçada, tá? Então é um momento de negociação, é um momento de cautela e é um momento que eu diria de poucas palavras para que a gente não agrave o que já está grave, né? Então assim, cuidado com os discursos políticos, o discurso interno. Nesse momento, inclusive, agora desse encontro do BRICS, será que alguns discursos por parte, inclusive, do governo brasileiro pode ter irritado? Com certeza, o que aconteceu, não é? Então, essas colocações de que você pode fazer negócios com as moedas entre os países, isso não interessa ao governo americano e tem que ser colocado de uma forma diferente, entendeu? Tem que ter muito cuidado, inclusive com as palavras daqui para frente, de se colocar, por exemplo, de que se vai se retaliar os produtos que vieram dos Estados Unidos. Veja só, a gente tem que retaliar aquilo que nos interessa, porque quando a gente compra um produto, a gente não compra porque está querendo agradar ninguém, não. A gente compra porque precisa. Na hora que eu compro um fertilizante, eu estou precisando daquele fertilizante para poder impulsionar a minha agricultura. Qual é a lógica que eu tenho de taxar o fertilizante para sair mais caro para mim mesmo? Não tem sentido, né? Então, do mesmo modo, muitos produtos industriais que também nós importamos, máquinas e equipamentos que a gente importa dos Estados Unidos, a sobretaxar esses produtos significa dizer que nós estamos aumentando os custos da indústria local. Então temos que ter muito cuidado com esse discurso de retaliação, porque a gente tem que ter o pensamento econômico, esquecer a política e ter o raciocínio lógico econômico, tá? Então não é momento de se bater boca, até porque o juízo de lá do Trump não é muito grande. Então você provocar doido não é coisa boa não, né? Pois é. Doutor Sebastião, inclusive nessa linha de raciocínio também afeta os próprios americanos, porque esses produtos que chegam lá e que serão taxados aí vai afetar também no bolso desse consumidor norte-americano, né? Correto sua observação. O Brasil exporta produtos semi-acabados, tá? Então, vai para lá chapas grossas para ser laminado. Então, na hora que começa a sobretaxar e se tiver reciprocidade, vai terminar prejudicando a economia americana e, consequentemente, acréscimo de inflação, tá? Mas, voltando um pouco ao que o doutor Bruno falou, eu concordo plenamente com ele. No início, quando o Trump começou a taxar os outros países, se observava que ele generalizou essa sobretaxação, essa taxação em função da balança comercial dele. No Brasil tem esse componente que veio apimentar o negócio, que é o componente político. Esse componente político eu acho que está pesando muito mais do que a própria equilíbrio da balança comercial do Trump. Porque ele é um exímio negociador. Ele joga lá 100% para depois conseguir algo que lhes valha, né? Então, nesse momento, eu acho que o Brasil tem que ter muita maturidade, a embaixada brasileira, os diplomatas brasileiros têm que ser bastante astutos, negociadores, tem que acalmar os ânimos internos, tá certo? Para que esse problema saia da conjuntura política e vire só uma negociação comercial. Eu acredito que
os anos vão se acalmar, o americano depende de algum tipo de produto nosso. Aconteceu mais ou menos, não é muito parecido, mas, por exemplo, essa questão da imigração, de expulsar os imigrantes. Nas fazendas, o pessoal de fazenda lá do Texas começou a pressionar e ele começou a mornar, porque não tem mão de obra para tocar as fazendas. E aí como é que fica, né? Então eu acredito que mais na frente um pouco deve acalmar os ânimos. Como o Bruno falou, precisa ter cuidado com as falas políticas para que não prejudique ainda mais os nossos negócios, as indústrias brasileiras, tá? E eu acredito que isso vai acontecer. Ô Israel, de ontem para cá esse tema tem sido o assunto do momento e a população preocupadíssima aí, sem saber como será o desfecho e as consequências que virão para a população, para o público brasileiro. Pois é, e em face disso, tanto a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, como as outras entidades de classe que estão sendo afetadas, a exemplo da própria Confederação Nacional da Indústria, CNI, já soltamos diversas notas de posicionamento, demonstrando a nossa preocupação, demonstrando inclusive com dados o impacto disso na economia local, seja diretamente na indústria, mas como na economia como um todo. Porque como foi dito por Dr. Sebastião e pelo presidente Bruno, não é só o impacto na exportação, né? Os 50% do que a gente vai exportar para os Estados Unidos, ele impacta diretamente também nessa reciprocidade do que a gente vai precisar adquirir para a nossa cadeia produtiva. Então o impacto é direto no setor produtivo. Então quando um empresário vai querer adquirir uma máquina, um equipamento, um processo, um insumo agrícola, como foi bem dito, a parte de fertilizantes, que é um caso concreto, isso rebate diretamente na economia local. Então, os próximos passos, os próximos dias, eles serão decisivos, né? Nem quem está nessa mesa aqui, infelizmente, não vai ter as respostas, porém, a gente tem acompanhado, tem se posicionado enquanto Federação das Indústrias, tem se posicionado enquanto Confederação e tentar que haja um esclarecimento e que, como foi também já exposto, que seja feito de forma responsável, colocando os pontos mais importantes, os impactos na economia em detrimento da política. Então, acho que esse equilíbrio ele é necessário até para que a gente consiga equilibrar esse ponto aí relacionado ao que vai vir de sobre a taxação. Muito bem, nós queremos agradecer as presenças dos senhores aqui, deixá-los à vontade e já vamos agora fazer a volta, o inverso, começando aí com o Israel aí para a sua conclusão. Vamos lá, aproveitar a oportunidade, mais uma vez agradecer o espaço, deixar as portas abertas do sistema FIEP, não só aqui no Araripe, mas em todas as nossas unidades, né? A FIEP está presente em diversos municípios aqui no nosso estado, não só fisicamente, mas também através do atendimento das nossas unidades móveis, e falar um pouco do IEL. O IEL não é só a parte de estágio, nós inserimos mais de 7 mil alunos no ano passado, a gente capacitou mais de 8 mil pessoas do ano de 2024 e a gente tem uma escola de negócios preparada para atender esse público voltados para a área de gestão, para a área de escritório, complementando o trabalho que vem sendo feito pelo SESI, numa formação básica nos alunos do ensino básico, passando pelo Senai, e aí o IEL entrando nessa complementariedade. Então a gente fala que o sistema FIEP ele faz uma trilha, né? Uma trilha para poder formar profissionais, formar pessoas para a sociedade e uma mão de obra qualificada para a indústria. Então, colocar mais uma vez a gente à disposição e obrigado pelo espaço. Muito bem. Doutor Sebastião, também à vontade para a sua conclusão. Foi uma honra participar aqui do programa, tá, da Grande Serra, do jornal. Espero que a próxima vinda nossa aqui já venha com a notícia boa com relação ao gasoduto aqui para os industriais. Isso vai ser uma bandeira que tenho certeza vai ser mais acentuada, já vem sendo proposta pela federação essa preocupação e cada vez que a gente vem aqui e enxerga essa possibilidade, é mais um motivador para que a gente trabalhe em função disso aí. No mais, muito obrigado a você e a sua audiência. Muitíssimo obrigado. Deixamos também o doutor Bruno Veloso, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, à vontade. Agradecer, Roberto, a você, a Rádio Grande Serra, os ouvintes, telespectadores, e que a Federação das Indústrias está aqui escutando também os empresários da região. Tivemos ontem uma reunião com vários empresários, escutando a sua demanda, as suas necessidades, anotamos as coisas que eles precisam,
Nós aqui, quando chegamos, nós discutimos a necessidade da infraestrutura da região, nós discutimos a qualificação que eles precisam para que o Senai possa ser assertivo no treinamento das suas próprias indústrias. O nosso objetivo sempre é melhoria da produtividade, criar sempre no local um ambiente de negócio favorável. Como nós discutimos ontem muito sobre a Transnordestina, que é um canal de escoamento da produção do gesso aqui, fundamental para que a gente tenha um impulsionamento dessa cadeia tão importante da região, como Araripe. Então, a todos, muito agradecimento, sempre colocar à disposição de todos vocês.